te pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais resistirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais resistirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Sim, isso. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. O nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvo, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céus o seu nome proclamarão. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Japonês. Shuo metatai otakara kani. Shu Yesu. Shuo metatai otokoshi eni. Shu Yesu no nao. Shu no ai. Itsumade mo karazu.
metata e outra caracani. Oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Água fresca no dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Rollins de Presidente Prudente. Inicialmente, parabenizo essa querida e amada igreja pelos seus 83 anos de missão, de trabalho missionário nessa cidade de Presidente Prudente. A denominação completou agora em julho 96 anos, e desses 96, a igreja de Presidente Prudente caminha 83 anos. Não é pouca coisa não, irmãos, é bastante coisa. E ao termos essa oportunidade, eu, como sempre faço, não canso de expressar minha gratidão por esta igreja que me acolheu por 3 anos, quando no tempo de seminarista pude estar servindo, mais do que servindo, sendo servido. Foram 3 anos de aprendizado, 3 anos em que, junto com o pastor Takaki Yamada e Dona Cone, nós pudemos com alegria estar tendo esse momento com a igreja. Eu fui muito abençoado, fui muito cuidado, muito servido por muitas e muitas famílias, oportunidade de estar na casa de boa parte dos membros da igreja, não somente para visitá-los, mas quando eu era acolhido, quando eu recebia cuidado de vocês, tendo uma refeição tão deliciosa, eu agradeço imensamente. Como minha esposa Liana diz, eu tinha muitas casas em que eu era acolhido como filho aí, eu fui muito bem cuidado pelos irmãos. Então não canso de expressar minha gratidão e de dizer que esses anos foram anos de aprendizado muito importante para a minha caminhada ministerial.
Aí nós fomos aprendendo a estudar a palavra com os jovens, nós fomos aprendendo a arte de pregar. O meu primeiro sermão foi pregado aí, foi uma oportunidade ímpar de, junto ao pastor e amada, de ter aprendizado, de visitas, de acompanhamento. Então foi muito bom, minha gratidão. Vocês podem ter certeza que isso contribuiu e tem contribuído até o dia de hoje para a minha formação ministerial. Minha gratidão e meu reconhecimento a essa amada igreja. Queria fazer com vocês uma leitura que eu vou tentar aplicar ao momento que nós estamos vendo, um dia especial de celebração. Quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E óbvio, como todo livro a gente lê do começo. E eu comecei a ler a Bíblia a partir de Gênesis. E fui lendo empolgado, histórias maravilhosas, entrando no Êxodo, e aí uma certa altura foi dificultando. Quando eu cheguei em Levíticos foi muito difícil, mas enfrentando aquela coisa do início da vida cristã, passamos os Levíticos, chegamos em Números, um pedaço vai, outro pedaço mais difícil. E aí eu cheguei em Deuteronômio e eu confesso que eu não entendi muito bem, porque eu falei, uau, eu tenho a sensação de que eu já li isso, e de fato eu já tinha lido, porque é uma repetição. Mas é muito interessante, porque os irmãos e irmãs conhecem a história do povo de Israel. Moisés, então, depois desse período de escravidão no Egito, é levantado por Deus para retirar o povo do Egito e conduzir para a terra prometida. Mas logo depois de verem milagres, sinais maravilhosos, atravessar o Mar Vermelho de maneira tão tremenda, o povo demonstra uma dificuldade muito grande, um problema sério que afetou esse povo durante um bom tempo, que foi a incredulidade. E por conta disso, por conta da incredulidade, aquela geração não pôde entrar na Terra Prometida. Eles ficaram literalmente andando em círculos durante 40 anos ali no deserto. E aquela geração incrédula pereceu no deserto. E agora estão prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ou ele faz 4 discursos que compõem o livro de Deuteronômio, em que ele vai fazer um exercício muito interessante. Primeiro, ele faz um exercício de olhar para trás. São os 2 primeiros discursos, que vão do capítulo 1 até o 4:43, o primeiro discurso, quando ele conta a história de Israel, sua caminhada pelo deserto, como Deus havia operado, como Deus estava presente. Depois, ele inicia o segundo discurso, capítulo 4:44 até o 26:19, um longo trecho em que Moisés recorda as leis. Daí aquela impressão que eu comentei, que eu já li esse negócio antes. E de fato estava lá em Levíticos. É uma repetição, porque aquela geração que era possivelmente crianças ou foram nascendo no deserto, não tinha ideia disso. Então Moisés repete essas leis. E aí ele termina esse primeiro movimento de olhar para trás. Então, a partir do capítulo 26, 27, até o capítulo 28, Moisés vai fazer um exercício de fazer o povo olhar para frente, olhar para a terra prometida. E ele vai dizendo que Deus iria dar aquela terra, e para isso ele começa a apontar uma coisa que seria essencial, que era obediência. Se obedecerem, guardar todos os mandamentos e estatutos que o Senhor teu Deus hoje te ordena, então todas essas bênçãos te seguirão. Se vocês não ouvirem, então essas maldições os acompanharão. E aí ele vai descrevendo como seria importante a obediência para aquilo que Deus estava mostrando para eles para frente. E ele termina esse terceiro discurso. E ele inicia no capítulo 29 o 4º discurso, quando agora ele não está mais nem olhando para trás, nem olhando para frente, mas ele vai olhar para o alto, quando ele convida o povo a reiterar a aliança com Deus. E esse é o texto que nós queremos dar um pouquinho de atenção. Começa no capítulo 29 de Deuteronômio, quando ele diz assim: são esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe.
além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. E aí Deus começa a descrever tudo aquilo que ele queria que incluísse. Então ele faz novamente uma síntese de recordar o que havia feito no passado. Então Moisés, depois de convocar todos os israelitas, lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam, ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés gastaram. Vocês não comeram pão, não beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fez isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então aqui Deus está mostrando assim, ao olhar para trás, lembre-se que eu sou o seu Deus, que eu fiz todas essas coisas. Rapidamente ele vai começar a convidar o povo a olhar para frente. E olha que interessante, toda aliança tem termos. E essa aliança, no verso 12 para frente, Moisés coloca os termos da parte de Deus e ele diz o seguinte: vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento para hoje confirmá-los como seu povo, para que ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu, jurou os seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A parte de Deus nessa aliança eu serei o seu Deus, conforme prometi a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus que desde o início estou com vocês e serei os seus deuses. E aí coloca a parte que caberia ao povo. Verso 18, ele diz assim: cuide-se, que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. O que Deus pede da parte do povo, como parte deles na aliança, é que eles seus corações não pudessem abrigar qualquer coisa que os afastasse de Deus. Ou, como está dito na lei, o Senhor seu Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O único Deus demanda essa exclusividade. E esse exercício de fazermos isso, eu gostaria de pensar com vocês aqui. Ao completar os 83 anos, eu convido vocês a olhar para trás. Olhar para trás é um perigo, porque nós podemos correr o risco de sermos saudosistas. Eu poderia dizer assim, olha, no tempo, a coisa foi assim, né? Por exemplo, o tempo que eu convivi com esta igreja, nós tínhamos uma mocidade tão vibrante, tão forte, nosso acampamento de jovens chegava a ter 40 ou mais jovens, nós tínhamos estudos bíblicos às sextas, aos sábados, os cultos eram assim, nós tínhamos tanto isso, a igreja era assim, ou assada, a igreja tinha essa ou aquilo. Irmãos, quando nós paramos e começamos a lembrar de coisas do passado para querer ficar olhando para trás, eu costumo dizer, brincando para as pessoas, tenta andar olhando para trás, você vai trombar com as coisas que estão pela frente. O saudosismo não é muito bom, mas esse exercício de olhar para trás é um exercício para nós percebermos quem é o nosso Deus na nossa história, o que Deus construiu na vida dessa igreja. Então olhem para trás, aprendam lições da história, lições que foram preciosas, lições boas, lições amargas que todos nós carregamos, momentos importantíssimos dessa igreja que ela viveu, em que pôde ser de suma importância para a denominação, como ainda o é, e momentos que talvez nós tenhamos que parar e olhar, Senhor, o que devemos aprender desses momentos? Então, nesse momento, eu convido a igreja de Presidente Prudente ao celebrar os seus 83 anos.
Pare um pouco. Olhe a sua história. O que você pode aprender dela? Que Deus está tentando mostrar. E o segundo movimento de olhar para frente, pense um pouco no que Deus tem colocado. É interessante que Josué vai assumir a responsabilidade de conduzir o povo, e a partir do capítulo 13 ele já está com uma certa idade. Deus diz assim: olha, você já está chegando a uma certa idade, tem muita tarefa para ser feita. E aí é interessante que lá no capítulo 18, 4 e 18, 8 e 9, para que se pudesse dimensionar a tarefa que havia pela frente para ser feito, o texto bíblico nos diz uma coisa muito interessante, que Deus disse para ele o seguinte: escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-lo, conforme a herança de cada tribo. Eles vão mapear a terra, ou outra versão diz, vão construir gráficos da terra. A NVI diz, vão mapeá-las. A NVT, nova versão transformadora, vai dizer, construam gráficos. Verifique o que tem pela frente, o que é necessário. Neemias, quando ele volta para Jerusalém, ele veio dirigido por Deus, e primeiro ele vai andar pela cidade, ele passa tempo olhando a cidade para verificar aquilo que precisava ser feito. Depois ele convoca o povo, e ele expressa todo aquilo que vai no coração dele. A tarefa de olhar para frente é uma tarefa que demanda. O que o Senhor tem colocado de desafios para a nossa igreja? Qual é o desafio que Deus colocou pela frente para a igreja de Presidente Prudente? Eu e você, queridos, não sonhamos com essa pandemia. Não planejamos ela. Ou estava na sua agenda? Estava lá na sua agenda 2020, 2021, anos de pandemia. Não estava na minha e na sua agenda. Nós não planejamos isso. Nós não sonhávamos que eu poderia, por exemplo, gravar essa mensagem, apesar de você estar vendo o fundo da sua igreja, que ela está sendo gravada aqui na minha casa, num estúdio que o pastor Mateus construiu aqui no quarto dele. Que coisa! Nós não imaginaríamos que poderíamos ter um culto dessa maneira. Em outras épocas, nós estaríamos ali presentes, nós teríamos uma celebração, como foi, por exemplo, no ano 2019, que eu sei que houve uma comemoração presencial aí, mas a pandemia mudou, trouxe coisas novas. Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? O que o Senhor tem para nós? Como a igreja pretende retomar a sua vida? Quais são os planos e projetos? O que temos pela frente? Quais são os gráficos, ou o mapa que o Senhor está colocando para nós, que Ele está apontando para nós olharmos para frente? O que o Senhor tem para a igreja de Presidente Prudente para os próximos anos? Quais são os planos e projetos, tanto como igreja, como pessoalmente? Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que Deus tem para a sua vida? Que o Senhor espera de mim e de você, que temos pela frente, e que o Senhor demanda de nós ações. E por último, é o exercício de olhar para o alto. Olhar para o alto e reafirmar a aliança. Olhando esse texto, eu não vejo Deus dizendo assim: olha, a estratégia para conquistar vai ser essa. Você manda 2 exércitos aqui, 3 não sei o que lá, entra pela esquerda ou para a direita, sobe, usa essas armas, combate desse jeito. Ele não diz isso. Deus só diz o seguinte: não importa aonde vocês forem estar, não importa por onde vocês vão caminhar, mas obedeçam. Não permita que o coração de vocês desvie de mim. Então, ao reafirmar a aliança, não importa os desafios que tem pela frente, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, irmão e irmã da Igreja de Presidente Prudente, que o Senhor é o nosso Deus, que Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Que Deus vai continuar a operar maravilhas. Essa é a parte dele. E a minha e a sua parte nesse projeto sejamos fiéis a Ele. Não permitamos que o nosso coração desvie, que nós possamos andar em todos os caminhos e estatutos que o Senhor Deus nos ordena, que nós possamos amá-lo de todo o coração e possamos
nessa ocasião de celebrarmos 83 anos, reafirmarmos o nosso compromisso com Deus, de que Ele é o nosso Deus, e nós o seguiremos de todo o coração. Como Josué fez ali no final do livro de Josué. Ele convoca o povo, ele diz o seguinte: olha, vocês viram tudo o que aconteceu, vocês testemunharam, vocês viram tudo. É o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês hoje decidam a quem vocês vão servir. Se vão servir aos deuses que vossos pais ali andaram flertando, ou se vocês vão andar nos caminhos e estatutos do Senhor. Se vocês vão andar. E o povo diz: não, nós vamos andar no caminho do Senhor. Eles tomaram uma decisão. E Josué disse: olha, vocês estão dizendo isso, é isso mesmo? Sim, Deus e todos aqui são testemunhas. Então, nesta ocasião em que você está ouvindo essa mensagem, queria convidar, faça esse propósito com o Senhor. Olhe para a sua história e relembre como Deus é tremendo. Tire lições daquilo que foi edificante, daquilo que foram as dificuldades. Olhe para frente, o que o Senhor tem para cada um de nós e para a nossa igreja. Olhe para o alto. Reafirme esse pacto de aliança com o Senhor nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Mais uma vez, parabéns. Eu gostaria de terminar orando. Pai, te agradecemos pela vida desta igreja, que pessoalmente é abençoadora na minha vida. Uma igreja que eu amo, que tenho no meu coração, que tem muito carinho e respeito. Eu quero pedir que o Senhor continue a abençoar, que ao recordar a sua história, esses irmãos e irmãs possam tirar lições importantes de perceber como o Senhor trabalha em nossas histórias. Que ao olhar para frente eles possam entender todos os desafios que o Senhor tem preparado para esta igreja e para a vida de cada um. E que ao olhar para o alto nós possamos reafirmar todos os termos desta aliança, de o Senhor ser o nosso Deus e nós não temos nenhuma outra coisa acima do Senhor em nosso coração e na nossa vida. Nos abençoe nessa caminhada. O Senhor possa estar conosco, nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez, parabéns.